Agora sim, pô, tudo no lugar certo. Muito boa noite. Estamos começando mais um Black Yellow Brasil Podcast, esse seu programa falando de Pittsburgh Steelers para todo mundo, ainda que hoje a gente novamente não vai ter um foco no Pittsburgh Steelers, mas vocês já entenderam o que é que a gente está fazendo aqui. Eu sou Danilo Batista, seu host mais uma semana, e no episódio 3 em que a gente basicamente fecha essa nossa série falando dos rivais de AFC Norte dos Steelers. Dá um recap aqui, há 2 semanas a gente recebeu o Conrad, da RUDBR, para falar de Cincinnati Bengals. Semana passada o Cleverton, da Casa do Corvo, para falar de Baltimore Ravens. E hoje eu tô aqui com o Murilo, Dog Pound Brasil, falando de Cleveland Browns. Boa noite, Murilo, bem-vindo mais uma vez. Boa noite a todo mundo, mais uma vez aí, junto com vocês, né? Indo para a minha 11ª temporada. E a temporada das nossas vidas, né? Temporada das nossas vidas, essa temporada. Então sempre um prazer estar falando de Cleveland Browns e de NFL. Sempre um prazer te receber aqui também. Cara, de cobertura, esse é o ano 10, pra mim, pelo menos. É que eu sempre amo começar falando de ano, né? Para ser algo wow. Né? Ano passado também falei, não, é minha na 10ª, aliás. Já completamos uma década já. Porra, até antes da gente falar dos times, a gente fala do mundo alternativo, né? Porque esse ano, 24, foi ano que a gente acompanhando pelos Steelers, você acompanhando pelo Browns, a gente teve muito forte na expectativa de ver nossos times no Brasil, né, cara? Foi Uma quase confirmação eu me iludi. fantasma aí. Porra, total. Eu embarquei forte. Assim, E quando os rumores sobrou Browns e Packers. Eu me iludi. Assim, tinha dia que eu falava, não, vai ser o Packers, tem a maior torcida, mas aí um ou outro rumorzinho assim dava pra, caramba, será? Mas era o Packers mesmo, não tinha como. Não tinha como ser. Na época do Embrasa, a gente recebeu confirmação de um jornalista. Cara, não é palpite, é informação. O jogo vai ser com o Green Bay Packers. Não tá confirmado, mas o jogo não tá confirmado publicamente, mas o jogo vai ser com o Green Bay Packers. Vocês estão falando muito de Steelers? Vocês podem continuar falando, mas o jogo não vai ser Steelers. Vai ser Eagles e Packers, mas enfim, temos Eagles e Packers, estaremos em São Paulo em setembro, que vai ser uma grande festa, estaremos em São Paulo também para ver nossa semana 1, né? O Browns a semana 1, a gente fala disso mais tarde, mas tem coisas especiais até pro Browns na semana 1, enfim. Vamos começar esse programa. A gente começa, antes de trocar ideia aqui sobre os times, famosos recados, e aí a gente cede os recados para os nossos convidados. Primeiro, Murilo, o que é que vem de Dog Pound BR para 2024? O pessoal até já citou lá no Twitter, né, agorinha, né, sobre podcasts. Vai ser difícil, né, seguir o podcast, mas a gente segue lá no Twitter, e lá no Twitter, né, vai ser a nossa base para essa temporada. Além da cobertura normal, já projetando já vídeos, não sei textos, mas a gente vai ser um pouco mais visual aí, a gente vai tentar ser um pouco mais TikToker para os torcedores do Browns e quem estiver acompanhando lá. Então vocês acompanham lá no Twitter, @dogpoundbr, acompanha também @blackyellowbr, aí no Twitter, no Instagram, no Telegram, acompanha o podcast Black Yellow Brasil no Spotify, principalmente, e na FN Network, que é a casa nossa, de mais um monte de projetos aí, falando de NFL, de MLB, de NBA, de NHL. Por exemplo, enquanto a gente está conversando aqui, vai rolar o All-Star Game da MLB, né? Tem cobertura lá pela FN Network, pelo Rebatida. Deem uma conferida. O recado extra que a gente tem, vou até encher a tela comigo aqui só um instantinho, Murilo, é que o seguinte, a gente fez os pedidos agora em em maio, e já estão nas nossas mãos. Ó, que bonito. Em primeira mão, jerseys, Black Yellow Brasil, nosso modelo White and Stripes já está na mão, com as belíssimas estrelas dos Steelers na manga. Isso significa que muito em breve a gente está fazendo o envio para vocês que fizeram os pedidos. Muito obrigado a todos. Beleza? Vamos começar esse nosso papo aqui, Murilo. A gente começa com a temporada passada. O Cleveland Browns fechou em 11-6, segundo lugar na AFC Norte. Um jogo de wildcard que acabou perdido para o Texans. Mas um monte de narrativa, cara, em cima do Browns. A principal, eu diria, para a temporada aí foi o lance de quarterback, né? Eles começam com expectativa em torno do Deshaun Watson,
e terminam com o furacão Joe Flacco, cara. O que foi esse 2023 pro Cleveland Browns? Assim, é um sentimento muito... É um terremoto de sentimentos, só que ainda dá para se ver uma franquia muito organizada que está no caminho. Até porque o Stefanski renovou, o Andrew Berry renovou, então dá para ver que o Jim Haslam entende que esse é o futuro. E é muito organizada a franquia, o caminho dela, porque defensivamente deu um passo à frente com o Jim Schwartz sendo coordenador defensivo, a ajuda para o Myles Garrett, né, deu frutos para a linha defensiva e deu frutos para os números do Myles Garrett. Só que, sabe, time que tá prestes a rebaixar, que todo dia tem uma notícia meio estranha. Que aí começou com o Nick Chubb se lesionando, depois teve o acidente de carro do Myles Garrett. Ali eu comecei a sentir, porque para ser campeão da NFL a gente já tinha falado, né, uns tempos atrás, que precisa ter competência, precisa ter resultado, precisa ter um pouco de sorte, precisa fugir do caos. Então, depois dessas duas notícias já, desses dois acontecimentos, já começou a balançar um pouco. E o caso de quarterback é coisa absurda, porque o Deshaun Watson, ele começou a jogar muito mal, aí no jogo que ele se lesiona, ele literalmente decidiu aquela partida contra o Baltimore Ravens, no segundo tempo, absurdo. Ele ganhando jardas aéreas, correndo também, e aí saiu aquele sentimento de, tá, Deshaun Watson tava horrível, só que na partida que ele se lesionou, ele venceu o Baltimore, batendo no peito e levando a partida sozinho, e aí o que vai ser? Só que vencer partidas com o P.J. Walker de titular, o Joe Flacco foi uma loucura. E quando fala da... Tá, a gente tem que falar da pós-temporada, jogo contra o Houston, Texas. Aquele jogo teve certos momentos que deu para acontecer a virada. O Joe Flacco foi mal e as interceptações que a gente já tinha falado no perfil, que alguma hora essa casa ia cair, tava tendo muita interceptação. Na wildcard aconteceu. Só que se tirasse essas interceptações, aquele jogo ainda dava para ser disputado. Claro que aí não se sabe, né? Passado o Houston, Texas, podia ser que a magia continuasse ali do Joe Flacco, tendo seus jogos de 3, 4 touchdowns. Só que chegar nos playoffs já foi algo incrível. Já foi uma narrativa de a franquia está se caminhando, é isso, ano que vem vai ser uma outra coisa que vai disseminar. Se é o time de pós-temporada ou não. Mas que foi uma loucura, foi loucura. Foi uma loucura, mas assim, termina de uma forma positiva quando você olha o todo, né? Porque afinal o Browns teve o head coach do ano, o Kevin Stefanski, e o jogador defensivo do ano, Myles Garrett, né? Cara, falar de Myles Garrett tem sempre que ser um assunto quando a gente fala de Browns e Steelers, porque, né? Além de tudo mais, a gente conseguiu recuperar bem atletas, a gente teve o Amari Cooper dando um salto ainda mais na carreira, hoje merece a renovação, teve vida esse jogo terrestre sem o Nick Chubb, também é um ponto. O Njoku se tornou um top 10 da liga, então é muito ponto positivo nesse coletivo que foi ano passado, além do caos. Além do caos. Também a gente pula para 2024, o Browns, em termos de off-season, em termos de comissão, eles começaram a fazer umas mudanças, né? O coordenador ofensivo e o técnico de running backs, o Alex Van Pelt e o Stump Mitchell, ambos foram trocados. O T.C. McCartney, técnico de tight end, também saiu. O Bill Callahan, técnico de linha ofensiva, é um caso fantástico, porque o filho dele, o Brian Callahan, assumiu como head coach em Tennessee e levou o pai para ir trabalhar para ele de linha ofensiva. Fantástico, né? Um dos grandes técnicos de OL de toda a liga. Então deu toda uma mexida. O Browns trouxe o Deuce Staley como técnico de running backs. Quem pega a coordenação ofensiva é o Ken Dorsey. Ken Dorsey, que era que tinha sido a mesma posição lá no Buffalo Bills. Você vê muita diferença nesse sentido, Moreno? Tem duas opiniões extremas. Primeiro, perder Bill Callahan é o extremo negativo. Eu tô muito curioso para ver como vai ser essa linha ofensiva sem ele. Ah, não, mas é as mesmas peças, a gente tem... É a linha ofensiva montada durante os anos do Bill Callahan. Ok, só que uma coisa é ser treinado durante o ano e algumas noções táticas tinham a ver com o Bill Callahan, e é um gênio. Mas muito legal pela história dele tá ainda, né, junto com o filho numa comissão técnica. Só que também tem o extremo positivo, e o Ken Dorsey para mim é o positivo, porque eu fui muito defensor
Ele foi manipulado lá em Buffalo. O Buffalo Bills não deveria ter demitido esse cara, até porque os números dele eram bons, só que em resultados havia muito mais fatores do que apenas o Ken Dorsey, e abraçaram muito essa ideia de o ataque não está funcionando porque as chamadas, a coordenação ofensiva não está boa. Nada disso. Eu acho que tinha muito mais a ver com o Josh Allen, muito mais a ver com esse time que estava o Stephon Diggs, e eu acho que a adição do Ken Dorsey é chamar um cara que já estava rendendo muito bem em Buffalo, que não deveria ter sido demitido, e a gente vai abraçar ele. Então, eu acho uma adição ainda com uma evolução do que o Alex Van Pelt. Ele estava chamando a jogada junto com o Kevin Stefanski, só que já havia uns 2 anos aí que tinha muita crítica para Alex Van Pelt, até eu também. É um cara que nunca me desceu muito bem, cara. O Van Pelt, vou confessar pra você, sempre ficou com uma cara meio de eu tô aqui porque eu sou amigo do quarterback, saca? Então não rolava muito pra mim essa impressão, não. E ele Como ganhou ainda técnico de mais quarterback até respeito. ia. Ele ganhou ainda mais respeito ano passado, começou a chamar muito mais o ataque do que o Stefanski, então... Acontece ver essa substituição em termos de free agency. Deixa eu encontrar ele por aqui. Tem não muita mudança significativa, cara. Acho que a renovação do nosso guerreiro Zadarius Smith é o mais interessante dessa história, né? Porque depois de anos rodando, tentando achar o parceiro ideal para o Myles Garrett, o Zadarius Smith correspondeu bem. O que você traz de destaques em termos de free agency? Quem é que sai, quem é que chega, que te chama atenção? Eu acho que manter a ajuda do Myles Garrett era essencial, ponto. E esse é o objetivo. Hoje a gente olha para a linha defensiva. Tem um Dalvin Tomlinson, tem um Zadarius Smith, são boas adições, além do mais dos jogadores de processo, né, do draft que vieram da linha defensiva. O Dustin Hopkins era uma importante adição para mim. Ele vai ser um dos kickers mais bem pagos? Vai e deve. Porque é o que ano passado eu falei pra caramba lá no Twitter. Kickers ganham campeonatos, que é uma frase quase que ninguém fala. Mas literalmente ele teve 4 game winners, foi o kicker que mais fez field goals em uma só temporada no século dentro de Cleveland. Pô, é 24 anos, quase 25, procurando quarterback, também procurando kicker também. Porque após Phil Dawson, acabou. A gente se iludiu com o Cade York fazendo field goal aí de quase 70 jardas e só. Então é muito importante também ter essa edição, só que a Free Agents tinha que se manter a base do Amari Cooper. E me preocupa um pouco o Amari Cooper não tá renovado ainda. Eu acho que essa renovação vai sair antes da temporada, acho. Só que eu tenho medo dessa renovação demorar e o Amari Cooper também cansar nessa, né? Acho que não. Acho que o Amari Cooper vai ter paciência e se for só para mais um ano em Cleveland, vai se manter em Cleveland. Até pelo projeto, que ele abraçou o projeto Cleveland e deixou no Watson. Só que é um dos melhores recebedores da liga. De superestimado, é um dos melhores da liga. Já deveria ter sido renovado. Ainda mais no NFL que a gente vive hoje, em que times que estão disputando, eles não estão só atrás do seu wide receiver 1, né? Eles estão roubando o wide receiver 1 de outros times para ser o seu wide receiver 2, e todo ano tem alguma movimentação gigante desse tipo. Sei lá, o Hopkins foi parar em Tennessee, que nem é um contender em si, mas o A.J. Brown parando em Filadélfia, o próprio 49ers com uma trinca de wide receivers enquanto eles não trocarem o Brandon Ayuk e Tyreek Hill e toda essa sequência aí de times competindo, querendo ter seu número 1, né? E assim, duas coisas. Uma, não sei porque o Hopkins não veio para Cleveland, que era o maior rumor de ele ama o Deshaun Watson, jogou com o Deshaun Watson, preferiu ir para Tennessee, meio bizarro nisso. Eu acho que, por valor, eu acho que Cleveland pagaria. E eu não sei qual é a visão da liga. Ainda eu sinto um pouco que todo mundo, torcedor de Cleveland sabe que o Amari Cooper é um dos melhores da liga hoje. Eu acho que a liga não sabe ainda. Não sei se essa impressão é realidade, mas... Não, ele tem bastante respeito, pô. É porque o Browns não tá no mesmo ciclo de mídia que estão os outros times, pô.
mas que ele tem bastante respeito, ele tem. Viver com 4 quarterbacks diferentes é difícil também. É, muito Aí pesa difícil, também. pô. Muito difícil, não tem como a galera dar muita atenção nesse sentido. Então, realmente tem essa posição do Amari Cooper e o Browns foi atrás do Jerry Jeudy, né? Uma troca tranquila até, pelo que eu lembro. Porra, uma quinta rodada e uma sexta, as duas agora do draft 24. É um preço camaradíssimo para um wide receiver que não tá na prateleira de número 1 nesse momento, mas ainda pode tranquilamente chegar num wide receiver 2, né? E eu já amava ele desde a época do draft. Claro que ele tem uma personalidade, né, daquele jeito, só que também é o caos também. A lista de quarterbacks que ele jogou, e o último, a Russell Wilson, daquele jeito também. Então, assim, se espera que o jogo aéreo dê um passo à frente e isso ajude o próprio Jerry Jeudy. E você olha, assim, a lista de recebedores do Browns, tá? Tinha o Amari Cooper e tava um espaço vazio para um recebedor número 2. O Elijah Moore não foi aquilo que a gente esperava. O Cedric Tillman é um cara que vai pro seu ano 2, ainda está no processo. O David Bell também não deu um passo à frente para mim, eu já tô meio desacreditado dele. Acabou de draftar, né, o recebedor de Cincinnati, Jamar Trash. Então, assim, ó como tá muito vago esse jogo aéreo. Apenas com a Mark Cooper eu não achava um jogo aéreo top 15, por exemplo, da liga. George já faz muita diferença. E é o investir no potencial. Ah, não, mas ele já tá na liga há um bom tempo. Ainda tem o potencial de falta ele jogar num ataque bom. Falta ele jogar no ataque bom, bem verdade. E com um técnico de mentalidade ofensiva, você já esperava que esse ataque tivesse dando muito mais resultado, né? Mas enfim, é um ataque potente, mas ele não é potente graças a só a Mari Cooper. E tem todo um entorno ali que funciona muito bem. Você mencionou o David Njoku, foi um dos top 10 tight end da temporada passada, mas o lance do ataque do Browns, o que todo mundo teme, se prepara para enfrentar, é o jogo corrido de Cleveland, que a gente continua esperando que vá continuar sendo forte. Nick Chubb recuperado é uma força, o Browns continua investindo ali nos arredores deles e continua tendo uma linha ofensiva de alto nível, né? O único último aqui é quando o Nick Chubb vai voltar. E eu já parto pela ideia assim, a gente tá só fanficando as coisas, a gente não tá lá, a gente não sabe como é que tá o quadro de saúde, ok? A gente só tem um vídeo dele levantando 1 milhão de quilos, né, no agachamento. É isso. Então a gente já imagina, nossa, ele está curado. Eu ainda acho que, já fanficando, que Cleveland vai colocar ele um pouquinho à frente. Ele não vai estar na semana 1. Eu acho que mesmo recuperado é aquilo de não, a gente precisa mais para frente, ok? E o calendário de Cleveland nesse começo é bem mais ok do que lá para frente. Eu acho que ainda vai ser o Jerome Ford e acredito muito no Donta Foreman. Até para o pós Nick Chubb quando ele entrar. Eu acho que o Chubb vai ter um pouquinho menos de repetição também nessa equipe. Então vai precisar do Jerome Ford pelo menos com uma boa jardagem aí, um alto volume. É uma boa linha de pensamento. Eu não sei se vai tanto assim, porque o nome impacta muito, né? Eu não sei se você, assim, clinicamente liberado, tá? Se o Browns preserva muito em termos de não vamos utilizar. Eu acho que eles diminuem mais a carga, distribuem mais entre as pessoas para ter um jogador menos desgastado assim, mais para frente, porque running back desgasta muito. Quando tem lesão séria, então, eu quero ver muito como que vai ser sem o Karen Hunt, né? Porque era essa divisão, o Hunt já era um pouco respeitado dentro do elenco e dentro da Red Zone, por exemplo, era muito mais trabalho do Karen Hunt. Jeremy Ford, por exemplo, ainda não tem toda essa segurança. Para poucas jardas era o Karen Hunt. O Ford só tem um pouco mais de vantagem do Hunt quanto o jogo aéreo. Hoje o Ford, desde que o Chubb se lesionou, ele conseguiu se evoluir nesse espaço aí de receber. Nossa. isso é toda uma divisão que é muito prolífica em jogo corrido.
talvez menos Cincinnati, mas porque eles estão substituindo o Joe Mixon, eles têm um quarterback muito, muito mais potente do que o restante, né? Então vamos ver como é que vai vir esse time de Cleveland. Antes da gente continuar, até dar uma passada em termos de draft, né? Esse foi o último ano que o Browns pagou a troca do Deshaun Watson, né? Pelo amor de Deus. Olha, é muito chato o seu time não estar na primeira rodada. Por vários anos é muito chato, pelo amor de Deus. É muito pior quando seu time pagou anos de escolha de primeira rodada e o cara não tá jogando necessariamente como uma primeira rodada, né, cara? É isso que dói muito. Porque, por exemplo, a gente passou, e ainda passa anos, falando da história da troca do Minka. Né? Foi uma escolha de primeira rodada, mais uma quarta para Miami. E um monte de gente dizendo que é caro para pagar para um safety, a gente falando caro é jogador ruim e hashtag caro em toda essa história. Se você, ouvinte, espectador, não sabia a história do hashtag caro, fica aí o registro. Mas o Watson foram 3 escolhas de primeira rodada, né? 3 anos de escolhas de primeira rodada, que é o máximo que um time pode dar, e mesmo assim, ano após ano, você vendo outros times fazendo todas as movimentações, você tendo que assistir de fora a primeira rodada. Cara, é muito chato não estar na primeira Tudo é um rodada. sentimento tão ruim que até o de caramba, acabou. De caramba, passou 3 anos, passou 3 drafts dessa prisão. Então até isso dá um sentimento ruim. A gente vai voltar um pouquinho depois nessa história do Watson, mas fala mesmo no draft. A segunda rodada, né? O Browns começou pela segunda rodada. Michael Hall Jr., defensive tackle de Ohio State. O Zach Zinter, guard de Michigan, na terceira. Ainda uma escolha de quarta rodada na troca do Deshaun Watson. Uma quinta que foi pelo Jerry Jeudy, mais uma sexta para Denver. O Jamari Trash, escolha 156, wide receiver de Louisville. Uma troca para Atlanta pelo Dion Jones na sexta, mais uma escolha mandada para Denver. O Nathaniel Watson, linebacker Mississippi State, na sexta rodada. Myles Harden, cornerback de South Dakota, na sétima rodada. E o Joe Briggs, defensive tackle de Cincinnati, na sétima. O grande relato que vem de Cleveland é a expectativa em cima do Michael Hall Jr., né? A gente pode dar um baita resumo aqui de... tava esperando recebedor porque a classe era absurda. Na segunda rodada a classe era absurda, mas não era aquela precisão para Cleveland. Pega o Michael Hall, que acompanhei todos os jogos, né, por ser o Ohio State e tudo mais, e finalmente o Cleveland olhando para a escola Ohio State, que era até uma lenda de, caramba, nunca escolhe cara dos Buckeyes, e o Michael Hall, ele é bastante técnico. Ele tem a evoluir fisicamente, eu acho que ele não aguenta ainda fisicamente na NFL, mas é um cara muito técnico. E o trabalho da linha defensiva de Ohio State, muito por fora, estava acontecendo com ele e não estava sendo muito falado. Eu gosto muito da escolha do Jamar Trash, pela velocidade dele, pela quebra de direção e rotas. Eu acho que ele vai dar um borbulhinho em um jogo ou outro. Eu acho que ele já tende a ter até um boom nessa pré-temporada. Nathaniel Watson, gosto muito pela fisicalidade. Do Myles Harden, eu acho também um quarterback bastante técnico, pela escola que veio, pelo nível que ele, do coletivo que ele estava jogando, ele sobressaiu um pouquinho mais. E aí tem as escolhas que eu não gosto. O Briggs, literalmente, não vejo nada. É uma escolha de sétima rodada, mas também não vi nada. E o Zach Winter, não sei se o coletivo de Michigan levava ele a pagar um pouquinho dos erros dele, mas eu vejo um cara que tem muito problema técnico. E é muito problema que, dependendo do adversário no college, ele já sofria demais. E bastante penalidade também. É a escolha que eu não aceitei muito, não. Muito bem, está aí a lista de escolhas de Cleveland. Uns 3 dessas daqui foram para os jogadores de trocas anteriores e mais a do Jerry Jeudy chegando esse ano. E aí é claro que tinha um ponto para falar sobre o draft e passou completamente pela minha cabeça. A gente continua falando aqui de... tem mais uma de free agency. Eu tava ouvindo o 10 Jardas hoje sobre a AFC Norte. A primeira divisão que eles publicaram foi a AFC Norte.
participação do nosso amigo Cleverton, Casa do Corvo. E aí ele lembrou uma parada que eu acho que vale trazer aqui, que é o seguinte, a história de novo do o Watson foi mal, os dois reservas foram mal, né, o Thompson Robinson e o P.J. Walker, o Joe Flacco é chamado da aposentadoria, assim, do sofá para vir salvar o Browns, dá aquele sucesso, e eles não renovam com o Flacco. Normalmente na NFL, você renova com esse tipo de jogador, porque ele encaixou pro teu esquema e tal. Mas o Browns não renovou e o Flacco agora ele é o reserva de alguém, cara. Que eu esqueci pra onde é que ele foi. Enfim, a gente Também. descobre. Ah, ele foi pra Indianápolis. Ele é o reserva do Anthony Richardson agora, porque o Gardner Minshew foi pra Vegas. O que você acha que o Browns não trouxe o Flacco de volta pra mais uma temporada? Porque o cara, ok, ele tava aposentado, veio jogar, gostou de estar de volta, avisou que ia continuar na liga e deixaram sair pra Indianápolis. A história de Sean Watson traz tanta fofoca, tanto rumor, que é algo que é tão pesado pro clima até do torcedor, pra gente que cobre e tudo mais. No começo, o rumor que era maior, né? O maior rumor lá em Cleveland era: não vamos trazer o Joe Flacco porque ele jogou tão bem que vai tentar ofuscar na primeira fase ruim do Deshaun Watson. Se fosse isso, e esse rumor até ficou um pouquinho forte lá no Twitter, aí eu até falei: se for isso, é compreensível. É compreensível. Só que aí vai e traz James Winston, que pra mim é um dos melhores quarterbacks reserva da liga. Vai ofuscar de qualquer forma. Deshaun Watson não jogando bem, ter a noção que tem o James Winston lá na reserva vai começar a ser um peso também para a crítica. Então, isso já se quebrou, então, a gente liberou o Joe Flacco porque eu acho que pelo valor, eu acho que o Joe Flacco deve ter pedido: caramba, é isso que eu quero, pelo ano que eu joguei, Cleveland não quis pagar, até pela idade dele, e ponto, acabou. Só que trazer o James Winston é literalmente botar um pouquinho de pressão no Deshaun Watson. Automaticamente não tem para onde fugir. Você acha, cara, que o Winston tem essa bola? Porque eu acho que não. Pelo menos em comparativo, assim. O Flacco, ele esteve no Browns e ele jogou pro Browns. Ele mostrou, olha, com esse time aqui, que a base é basicamente a mesma, eu consigo jogar. O Flacco saiu para assinar com o Colts por 4 milhões e meio. Há um ano, 4 milhões e meio, um cap hit de 5 milhões, que é perfeitamente pagável para um reserva para qualquer time. Jameis Winston, ele vem só com a impressão de anos ruins em Tampa, anos ruins em New Orleans, e para um reserva tá ok, mas não é um reserva que vai botar uma pressão no teu titular mesmo ele jogando mal, cara. Eu acho que vai pesar porque ele é muito amado na comunidade. E torcedor, assim, é meio sentimental e torcedor gosta do James Winston. Eu comecei a perceber isso estando na timeline do Browns depois dessa contratação. E aí, qual é a minha aposta? Porque o Joe Flacco não manteve? Não foi decisão nem de Cleveland, nem teve o peso do James Winston estar no mercado. Eu acho que foi deixando lá só pedindo que não. Ele tem uma cara de, pô, não quero ter disputa. E Cleveland vai fazer o quê? A gente já deu a vida e se você não quer, não quer, pronto, ok. Interessante. É realmente uma boa possibilidade. O contrato do Winston, para quem ficou na dúvida, é 1 ano, 4 milhões, só que ele é armado para bater 1,7 milhão esse ano no cap hit, 2.200 ano que vem, mais 3 anos ali, uns 550 mil em termos de void years, né? Os lendários void years. O cara não está jogando para seu time, mas ele continua pesando ali na sua folha salarial, porque são anos fake, aí você distribui bônus de assinatura, enfim. É assim que a NFL funciona e nem todo general manager entende muito bem como fazer esse cenário. Mas e com essa mudança acabou de pagar os anos de troca do Deshaun Watson, ele teve anos ruins, ele foi basicamente no passado superado em desempenho por um quarterback aposentado, o Joe Flacco. O Kevin Stefanski acabou de renovar o contrato dele, né, técnico do ano, e renovou o contrato, porque fazer o que ele fez com reservas de quarterback é pouquíssima gente que faz.
Você acha que isso põe pressão em cima do Deshaun Watson de, olha, se você não performar, a partir do ano que vem, a gente vai começar a procurar outras possibilidades, sem ligar muito pro teu contrato, porque não tá valendo o teu contrato em termos de o que a gente tá tendo em campo. 2 anos eu acho que já era o limite do aceitável. O primeiro ano, tá, foi 5, 6 jogos, ok. Já era compreensível ele não entrar tão bem. Essa última temporada que passou, teve o caso de jogou mal, horrivelmente no começo, depois jogou muito bem, depois destruiu contra Baltimore, teve a lesão, teve a desculpa da lesão. Eu acho que pelo contrato, pelo cenário, a partir do ano 3, que é esse ano, não jogar bem, a casa vai explodir. E aí, midiaticamente, isso com os torcedores, isso até com o arranjar desculpas dentro da instituição Cleveland Browns. Acho que a gente vai chegar no limite esse ano. E aí é muito chato, cara, porque a estrutura de contrato que deram pro Watson, para qualquer tentativa de se desvincular dele, é terrível. Tá? Ele tem 2024, 2025, 2026 com um salário base de 46 milhões, mais 8 e pouco de assinatura, cap hit de 63 milhões. 63 em 2024, 63 em 2025, 63 em 2026, de acordo com o Spotrac. Você não pode se livrar do contrato dele, basicamente, nos próximos 2 anos. Assim, o torcedor não deve pensar muito, mas a gente já começando, o único caminho que eu vi hoje seria, ele não joga bem essa temporada, ano que vem tem draft, uma classe bem, mas aí Cleveland vai tentar apaixonar por alguém, vai trazer e vai dar mais um ano pro Deshaun, de aquilo de, enquanto vê se vai no milagre aí, ou então a gente tá pelo menos descansando um ano, um quarterback calouro. É isso, é o único caminho que... Porque trazer outro quarterback por free agents não vai. Cara, ou você vai lidar com os andarilhos da bola aí, essa turma que vive para receber 4 milhões, 5 milhões, que são essencialmente quarterbacks reserva, ou você vai achar um cara que tá completamente desacreditado ainda em contrato de calouro, sei lá, o que o Josh Rosen foi para saindo de Arizona, acho que ele foi para Miami na sequência. Eu, tipo, olha, você é a única chance que a gente tem, vem aqui que você vai ser titular porque o nosso titular não tá rolando. Ou vai pro draft. Porque realmente, financeiramente, não tem estrutura que aguente pagar mais do que esses 60 milhões para um outro quarterback, né? Assim, é um bom exercício de reflexão para quem vai me seguir no Twitter. Se eu estiver analisando muito quarterback lá para outubro, novembro, é porque eu já estou olhando pro draft. E aí é porque deu muito errado. Errado. Então, até o torcedor de Cleveland, que tem suas ressalvas morais com o Watson, em termos de campo, vai ter que ficar com o Watson, cara. Porque não tem... Para salvar Cleveland, se ele for mal, é só se der aquele estalo no draft mesmo, mas sei lá, o Lamar Jackson foi a escolha 32 do draft dele em 2018, 17 é o ano do Watson, 2018, e hoje ele é um quarterback de elite da NFL. Se não acontecer um caso desses, Cleveland vai continuar remando nessa maré aí de quarterbacks, que não tem jeito. Não tem jeito. A gente falou de vários setores aqui de Cleveland e eu queria saber de ti, Murilo, o que é que você destacaria como força desse elenco para 2024? A gente falou do Amari Cooper específico, preocupado um pouquinho com o setor de wide receivers, a gente falou bem até do setor de jogo corrido, a gente falou mal do setor de quarterbacks, a gente falou bem de Myles Garrett, Zadarius Smith e o sistema de pressão do Browns. Você tem mais forças que você gostaria de destacar do time? Defensivamente é muito fácil a gente falar a linha defensiva, porque o Myles Garrett ajuda e tudo mais. Só que a defesa em geral, novamente, Cleveland vai ser um time que a defesa pode levar voos altos. E aí, na secundária, eu acho o Grandelt teve um ano sem tanta lesão, finalmente, e aí mais um ano saudável seria o impacto de potência do Teton que a gente imaginava, do Grandelt. E é um ano que eu acho que vai ter um passo à frente também do Mark Emerson, foi uma grata surpresa dentro do draft e
pelo ano que ele fez, né? Conseguiu a titularidade ao longo, né, de um processo lateral. Eu acho a secundária bastante boa em questão de rotação, né, das opções reservas. E o meio de campo dessa defesa. Eu acho o Devin Bush uma baita contratação também dentro dessa free agent. Pelo potencial ainda que ele pode... Porque, assim, tá, é o Devin Bush, só que a gente tava muito falta de ajuda pro Jock, pro Karamoa. Era muita falta de ajuda. Eu acho que o Jordan Hicks também, que é mais um cara que também não estava jogando lá, essas coisas, só que ainda assim, qualquer adição, um pouquinho de rotação pro Jock aqui nesse meio já vai fazer uma diferença. E eu acho que esses dois caras não vão dar um passo à frente também nessa temporada, não vão jogar absurdamente. Eu acho que eles vão ser estáveis muito por causa do Jim Schwartz. Eu acho que coordenador defensivo, e pelo nome, ele salva jogadores. Assim, pode até dar. É porque a diferença é grande. E os que saíram não são também um nome absurdo. Sione Takitaki, que foi pro Patriots, e o Anthony Walker Jr., que foi para Miami, não são nomes carimbados da liga. São bons jogadores. São jogadores que compõem um elenco sofreu com lesão pra caramba. O Tak-Tak era um bom taqueador. Ponto. No jogo aéreo era péssimo, por exemplo. Mas, pô, boa sorte para 2024 com Devin Bush. A gente conhece bastante. Foi um jogador que chegou e teve um primeiro ano incrível, uma lesão de ACL e desmoronou, cara. Desmoronou. Os outros 3 anos de calor dele não tinham que tirar. O Steelers não acionou a cláusula de 5º ano. Ele diz que não entende até hoje por quê, porque você não estava jogando, irmão. É exatamente por isso. Foi para Seattle, o contrato baratinho não ficou por lá. Então, assim, já tá na casa do andarilho mesmo. Eu acho que eu citei nesse podcast eu gosto da contratação pro Jim Short salvar, porque nesse último mês eu tava vendo lances do ano 1 dele. Eu fui um pouquinho manipulado também. Cara, Devin Bush ganhou o jogo pros Steelers, tá? No ano de calor dele. É porque agora não dá mais, pô. Agora realmente não dá mais. Talvez contar que outros jogadores comecem a subir a produção, que o esquema, que o Jim Schwartz salve ele, mas é caso de comeback player of the year, se ele realmente voltar a ser produtivo. Ninguém tá falando de jogador de elite, não. Essa posição de elite de linebacker do Browns a gente deixa pro Jock, que é um cara muito, muito melhor. Muito melhor. Desde o começo. E aí, por um outro lado, o que é que te preocupa para esse Browns, Murilo? Eu acho que a área terrestre ainda é um pouquinho de preocupação, até porque a gente não sabe como o Nick Chubb vai voltar. Ok. Linha ofensiva é a perda do treinador? É a perda do treinador. Só que ainda tem uma boa base até. Eu quero ver como vai ser a saúde do Coughlin. Quero ver até onde vai o Jedrick Wills nesse último ano. Ainda eu acho alguns encaixes ali, alguns buracos que ainda é de inconsistência, que ou vai mudar esse ano, ou vai dar o sucesso para pelo menos pensar nesses nomes para um ano a mais. Eu acho que na área de recebedor, a gente falou, George Judy precisava chegar para um recebedor número 2, ok. O Elijah Moore vai precisar produzir muito mais, porque foi um cara que já tinha produzido no New York Jets, foi um custo, né, de uma escolha de segunda rodada, é para produzir logo, e eu acho que a minha grande preocupação é jogadores que já estão há 1, 2 anos, que precisam dar o passo de vez, né, eu sou um jogador de NFL. E aí Cedric Tillman, para ser um ano 2, vai precisar de bastante repetição. Eu acho que está na hora da gente começar a testar ele. Casos da linha defensiva, por exemplo, Alex Wright, é um cara que tem potencial, jogou bem na última temporada, mas agora precisa de se mostrar logo, até por ser um reserva do Zadar Smith. Marcy Hurst, né, ainda se provou muito bem ano passado e teve a renovação. Eu acho que precisa também ter produção aí. Isaiah Maguire, né, na posição do Myles Garrett, é um cara também já de 2, 3 anos na liga, vai precisar se provar logo. Esse é a minha única
preocupação, esses jogadores de rotação, principalmente defensivos. Eles vão precisar se forçar logo a ter um nível de NFL. É bem por aí, e esperar que essa comissão técnica ofensiva nova deu encaixada, mas você também não deve ter uma mudança de filosofia muito grande, porque o Stefanski continua por lá, né? Isso deve dar uma base boa para o Ken Dorsey começar a trabalhar. Você falou mais cedo, né, nesse programa, Murilo, de calendário, que o calendário do Browns começa mais tranquilo. É verdade. Tá? Embora tenha um jogo em Dallas, um jogo contra Dallas em Cleveland na semana 1, que é o jogo da Fox, aquele jogo das 5 e pouco da Fox, vai ser a estreia do Tom Brady como comentarista, por isso é especial. Mas você tem jogo em Jacksonville, contra o Giants, em Vegas, em Washington, para abrir com 5 semanas, diante de uma divisão que tá um monte de gente aí apertada nesse começo de temporada, é uma perspectiva muito boa. Você acha que o Browns tem que acumular vitórias aqui? Eu acho que vai se desenhar muito o que vai ser o Deshaun Watson não nessas 5 partidas. Eu acho que o destino deu a oportunidade de o Nick Chubb voltar e o Watson pegar o ritmo que ele tem que pegar nesses 5 primeiros jogos. É muito legal a semana número 1 contra Dallas, no American Game of the Week, a estreia do Tom Brady, e ver que a mídia olhou para Cleveland de um time bastante midiático, um time que chama bastante atenção. Fora Dallas, eu acho que desses 4 jogos será um pouco difícil contra Jacksonville, por exemplo. Eu acho que pode haver também uma derrota aí. Giants, Raiders e Commanders é um pouco de obrigação já no 3-0. É muito difícil falar de obrigação numa temporada que tá para chegar, né? Numa liga que é muito difícil de prever. Mas já prever, né, é um pouco de obrigação esse 3-0 na semana 3, 4, 5. Porque depois vem no caos. E esse calendário de Cleveland, ele tem umas curiosidades. Por exemplo, semanas 4, 5 e 6 são 3 jogos fora, seguidos. Em Vegas, em Washington e em Philly. Semana 7, 8 e 9 são 3 jogos em casa, mas são 3 jogos fortes. Cincinnati, Baltimore e Los Angeles Chargers. Aí vai para uma bye e tem um final de temporada aqui bem complicado, tá? Bem complicado. Tem Steelers na 12, a semana 13 é prime time, Monday Night contra o Broncos, 14 vai a Pittsburgh, a semana 15 joga com Kansas City, a semana 16 joga em Cincinnati, Thursday Night Football, a semana 17 contra Miami, que é um Sunday Night Football, e a semana 18 em Baltimore. Uma sequência bem forte, cara. Assim, para dar um pouquinho de esperança, esse pós-bye week, ainda depois de 3 jogos em casa, e o descanso, Saints, Steelers e Broncos pode ser uma boa sequência também. Vai ter um pouquinho menos de dificuldade, porque depois vai pegar os Steelers novamente, e aí é Kansas City, é Cincinnati, aí é Miami, naquela penúltima semana é Baltimore. Então pode ser também uma outra boa sequência ainda esses 3 jogos. Pode dar uma diferença ali naquela briga. Pode dar uma boa diferença na briga. E a gente vai acabar acompanhando tudo isso muito de perto, porque a NFL e a HBO meteram essa pataquada de Hard Knocks dentro da divisão, dentro da temporada, que vai pegar a fase final disso daí. Se não me falha a memória, ele pega a partir mesmo da semana 11. Nossa, 10 ou 11, mais os lançamentos a partir de dezembro. Então a gente vai ver isso com umas 2 semanas depois que os fatos ocorreram mesmo, que é um tempo curtíssimo, tá? Você vai estar vendo coisas que aconteceram há 2 semanas, mas ainda dá tempo disso ecoar pro resto da temporada, cara. É um negócio de maluco. E eu falo que a HBO escolheu a divisão certa, porque cada cenário tem uma novela muito legal. É o caos de quarterback, essa disputa em Pittsburgh, é o Joe Burrow, vamos ver como que ele vai voltar, se vai haver uma nova lesão, já tem uma pressão muito grande nele. É o caso de Deshaun Watson e todo mundo olhando para ver se esse experimento vai dar certo ou não.
Baltimore é a única novela que, sei lá, não tem tanto caos, eu acho, pra série. Acho que tá bem em último lugar. Vai ser uma coisa maluca, porque acho que os outros três times da FC Norte, né, Cleveland, Cincinnati e Baltimore, tiveram no Hard Knocks em algum ponto aí da história da série. Pittsburgh sempre escapou de estar por lá, mas agora a NFL não deixou e empurrou mesmo. E empurrou com um calendáriozinho que, pelo amor de Deus, você viu o calendário dos Steelers pro final da temporada, não viu? Eu vi. Não tem Olha, como, cara. Não tem como. A gente toda semana fala isso aqui, eu vou repetir pra vocês. Tem bye na semana 9, o Steelers joga em Washington, é jogo inclusive do Tour das Jardas, quem tiver a fim de ver os Steelers nos Estados Unidos, entra lá em contato com jp@10jardas.com. Mas aí semana 11 recebe Baltimore, semana 12 vai a Cleveland para jogo de prime time, Thursday night inclusive. Semana 13 vai a Cincinnati, semana 14 recebe Cleveland, semana 15 vai a Filadélfia, semana 16 vai a Baltimore, semana 17, numa quarta-feira, recebe o Kansas City Chiefs no jogo de Natal e fecha a semana 18 em Cincinnati, bicho. Insanidade completa, pô. não é só um descanso, é literalmente AFC Norte, Eagles e Chiefs. Eagles e Chiefs. Que são dois times de playoff, é o atual campeão aí no meio, porra, não tem absolutamente nenhuma condição disso não ser de propósito, cara. Não tem. E, aliás, eu sou time Justin Fields. Olha só, quem Já não é declarando meu time apoio. Justin Fields é Mike Tomlin. Mike Tomlin é muito Russell Wilson, é muito Russell Wilson. Uhum. Só uma tragédia de proporções épicas assim para Russell Wilson perder essa vaga. Mas depois de tanto tempo com um jogo de quarterback ruim, a gente vai ver ainda o que é que dá nessa história aí. Eu acho que a corda vai ficando mais curta, mas eu ainda acho que vai passar o ano inteiro com o Russell Wilson na tranquilidade. Ele não é elite, mas ele tem o suficiente para se manter o ano inteiro jogando aí, sem ser muito ameaçado. Enfim, cara, a gente falou de calendário, a gente falou até do Hard Knocks, e eu acho que é isso, Murilo. Acho que é isso que a gente precisava saber. Se você tiver mais alguma coisa para falar de Browns que a gente esqueceu aqui nesse momento, nesse programa, a hora é essa. Senão, muito obrigado pela sua presença. Pior que a gente não esqueceu, mas eu vou dar uma última opinião, que é, eu tenho minhas ressalvas pelo lado de fora do campo, né, com o Deshaun Watson, como sempre, como qualquer ser humano. Dentro do campo, eu tento me manter esperançoso pelo torcedor e por ser torcedor. Mas ainda se tirasse o clubismo, eu acho que eu tenho um pouquinho de esperança, até mais do que outros torcedores. E mais do que outros torcedores de outros times. Até pelas adições, até por mais um ano dentro do processo Stefanski. E eu acho que eu tô me apegando muito com os flashes do Deshaun Watson contra o Baltimore Ravens. Aquele já era um Deshaun Watson jogando muito mais leve, muito mais, tá, é isso, eu tô voltando e eu acho que vai precisar disso. Não sei se ele vai dar um boom no começo da temporada, mas eu acho que o processo ao longo da temporada vai deixar ele mais leve. Eu acho que ele vai ter uma evolução constante ao longo que vai passando as semanas. Então essa é a minha tentativa de aposta. Acho que não vai ser um boom no começo da temporada, mas ao longo dela ele vai melhorando os números. É isso. E de expectativa pro Browns esse ano, vai longe? Novamente eu vou travar ali na wildcard. Eu acho que esse time é time de pós-temporada, é time de tentar wildcard. Novamente é uma AFC Norte que está aberta, é uma divisão que está aberta. E a gente sempre vai sonhar com esse título de divisão que não vem há 300 anos. Eu acho que Cincinnati está em segunda prateleira. O nosso grande problema é Baltimore Ravens. E ainda vou seguir nessa. Eu ainda, não sendo um hater, mas eu acho que tem ainda um pouquinho de caos nesse processo da volta do Joe Burrow. Não sou muito, não abraço muito a mídia do quanto eles amam o Joe Burrow. Eu acho que Cincinnati tem muito problema para se resolver a ponto de se comparar com Cleveland.
Isso, boas expectativas mesmo. Enfim, nos vemos na temporada que começa daqui a pouco, o Browns e Steelers estreiam dia 8 de setembro. A gente tá no dia 16 de julho, menos de 2 meses. Daqui a pouquinho, a gente já tem, daqui a pouquinho, menos de um mês também, a gente já tem pré-temporada. Agora estamos muito mais perto do que longe. Daqui a pouco a temporada tá aí. Então, de novo, agradecer a tua presença aqui, Murilo, agradecer a galera que tá assistindo ao vivo aqui na Twitch com a gente, assistindo no YouTube depois, ouvindo em podcast. Muito obrigado, a gente fecha essa série de preview da AFC Norte por aqui. A gente vai trazer depois os nossos takes da nossa equipe de AFC Norte, mas é bom conhecer o lado do torcedor adversário. A gente volta na semana que vem, a gente volta a falar de Steelers, especificamente, por aqui. O training camp tá logo ali também. É isso, galera. Um grande abraço para vocês. Até a próxima.